E hoje estamos no quarto episódio da nossa série Ele Vive. É uma série em que estamos falando sobre a Páscoa que foi celebrada lá no Egito pela nação de Israel. Ela tem uma íntima relação com as nossas vidas. E hoje nós estaremos continuando o relato do vídeo passado. Se você não assistiu, assista o nosso terceiro vídeo, onde nós falamos da relação do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus. Cristo veio para morrer no nosso lugar. Aquele cordeiro serviria como um substituto por todos os primogênitos que estavam ali no Egito, da família de Israel. E nós demos detalhes sobre a morte do cordeiro, como deveria ser feito. Deus instituiu através de Moisés e ensinou o povo como deveria ser feito aquela morte do cordeiro e como o cordeiro deveria ser comido na última ceia, que era a celebração da Páscoa. E hoje nós estaremos falando sobre os acompanhamentos. Eles não comeriam cordeiro somente a carne assada, mas existiam outros acompanhamentos que eles deveriam comer naquela ceia. E o cordeiro, ele deveria ser comido juntamente com pães asmos e ervas amargosas. O que simboliza isso? Os pães asmos, ele simbolizava para a nação do Egito um pão sem fermento. O fermento, por ele contaminar toda a massa, ele é representado na Bíblia através do pecado. O pecado representa a fermentação, a contaminação das nossas vidas. A partir do momento que nós somos contaminados com o pecado, nós já nascemos em pecado, diz a Bíblia. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então, aquela nação, como ela estava inserida ali naquele local, onde a pecaminosidade era muito grande, a idolatria era muito grande, e Deus estava ensinando a nação de Israel que quando eles saíssem do Egito, eles iriam viver uma nova vida. Então Deus instituiu para eles: quando vocês forem comer o cordeiro, a carne assada do cordeiro, vocês comerão com pão sem fermento. O fermento simboliza o pecado. Então o pão sem fermento simboliza que Deus está limpando a vida de vocês. Através da morte do cordeiro, o substituto que morreria pelo pecado, os israelitas não poderiam ter contaminação nas suas vidas. A vida deveria estar limpa diante de Deus, livre do pecado, obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus, obedecendo os mandamentos que Deus havia dado a Moisés ali no monte, para que Moisés ensinasse o povo ali. Então, Deus havia instituído uma lei. O povo deveria obedecer e, através de comer o pão sem fermento, isso simbolizava a eles uma vida sem pecado, uma vida liberta do pecado. Outro detalhe da ceia da Páscoa: eles deveriam comer o cordeiro com pão sem fermento e com ervas amargosas, ervas amargas que doíam no paladar. Eram ervas muito fortes. Eles misturavam aquelas ervas ali para comer juntamente com o cordeiro e juntamente com os pães asmos. O que simboliza as ervas amargosas? As ervas amargosas, Deus estava fazendo com que eles lembrassem o sofrimento que eles haviam passado ali no Egito através do domínio do faraó. Então, Deus não queria que eles esquecessem aquilo, porque muitas vezes Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, Deus transforma a nossa vida e nós esquecemos aquela vida que nós vivíamos antigamente. E quando você esquece, você também esquece de viver uma vida em gratidão. Quando você lembra do sofrimento passado, você vai ter um reflexo de gratidão na sua vida, em agradecer a Deus e nunca mais querer voltar ao Egito. Deus não quer que você volte atrás. Deus não quer que você viva a vida antiga que vivia antigamente. A partir do momento que a gente vem para Cristo, nós devemos viver uma vida de gratidão, lembrando do que Ele fez por nós, lembrando da nossa vida do passado, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí, quando nós comemos as ervas amargosas, isso simboliza a lembrança do que você passou na sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus. O terceiro item também desses detalhes da Páscoa é que eles deveriam comer essa ceia. Eles celebrariam ali a Páscoa, comeriam esse cordeiro com pães asmos e ervas amargosas, e eles deveriam comer prontos, como se estivesse pronto para uma viagem. O Senhor falou para eles: olha, vocês vão comer com um calçado nos pés,
cajado na mão e roupa preparada de viagem, túnica, tudo preparado. Não era uma ceia que poderia se comer, sentar, conversar, bater um papo com a família, não. Deveria comer rapidamente, apressadamente. Por que que eles deveriam comer apressadamente? Porque o anjo destruidor, Deus enviaria ali na terra do Egito, à meia-noite, um anjo destruidor. Esse anjo passaria em todas as casas dos egípcios, desde a casa do faraó até a casa do servo de faraó, desde todos os animais que habitavam ali no Egito. O anjo destruidor passaria e destruiria ali naquela casa o primogênito de cada casa. E quando o anjo passou, o povo deveria estar pronto, porque seria nesse momento que o faraó iria libertar o povo de Israel da nação egípcia. Então, por isso que eles deveriam comer pronto, apressadamente. Isso fala da nossa vida aqui nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui só de passagem. A nossa terra não é aqui. Você vem aqui, habita nessa terra, mas você tem que lembrar que o seu país não é aqui. Existe uma pátria celestial, existe uma terra celestial para onde nós iremos. A nossa vida aqui é muito passageira. A Bíblia diz que é como o vapor de uma panela, é como uma nuvem que passa. Você está vendo a nuvem ali, de repente o vento vem e leva a nuvem embora. É assim a nossa vida. Estamos aqui de passagem e nós temos que estar prontos para o dia em que o Senhor Deus nos chamar. A morte é certa na vida de todas as pessoas. Estamos vivendo um período de muitas mortes por causa da pandemia. E você sabe agora, a cada um chegou na sua mente, a morte é certa. A cada momento que nós estamos vivendo, nós podemos partir dessa terra. Então não podemos viver uma vida dissoluta, uma vida envolvida com pecado, com corrupção, porque teremos que prestar contas para Deus depois da nossa morte. Há um país, há uma terra que o Senhor tem preparado para nós, aonde iremos habitar nas mansões celestiais com Ele. Então temos que estar prontos, preparados a cada dia. E o último detalhe, eles deveriam pegar aquele sangue, nós falamos desse sangue no vídeo passado. O animal não poderia morrer de morte sufocada. O animal deveria ser morto, degolado e todo o sangue dele escorrido em uma bacia. Agora eles iriam pegar aquele sangue, iriam pintar os umbrais das portas da casa deles. E quando o anjo destruidor passasse por cima da casa e ele visse ali a marca do sangue na porta, o anjo destruidor passaria por cima da marca e não destruiria o primogênito daquela casa. Então é aqui que nós vemos o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico significa Pessá. Pessá significa passar por cima da marca, pular por cima. Você sabia disso? O significado da palavra Páscoa significa pular por cima da marca. Quando o anjo destruidor viesse sobre o Egito e ele visse a casa marcada com sangue, ele passaria por cima daquela marca. O que isso simboliza hoje nas nossas vidas? Cristo veio para morrer como aquele cordeiro que foi imolado. Ele foi morto na cruz do Calvário e ele marcou a nossa vida com o seu sangue. As casas dos israelitas foram marcadas com o sangue do cordeiro e a nossa vida hoje é marcada com o sangue de Cristo. Você tem essa marca na sua vida? Será que você é marcado com o sangue de Jesus? A Bíblia diz que através do seu sangue, ele nos liberta do pecado e da morte. O anjo destruidor significa a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Deus se ira com o pecado da humanidade e ele destrói a humanidade por causa do seu pecado. A morte eterna. Quando nós pecamos, o nosso pagamento será a morte eterna. Viver eternamente sem Deus. Viver eternamente no local de destruição e de terror e de dor. Mas aquele que estiver marcado com o sangue de Jesus, quando o anjo destruidor vier, ele estará livre da morte. Deus promete para aquele que estiver marcado, não morte, mas ele promete vida eterna. Morar nas mansões celestiais com eles. Deus promete para você vida eterna. Tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Isso simboliza
Páscoa. Se você está celebrando a Páscoa e ainda não tem a marca do sangue de Jesus, você precisa entender que é necessário ter a marca. A marca te livra da destruição e da condenação eterna. Continue assistindo a nossa série Ele Vive, e no próximo vídeo nós estaremos falando para você o que é essa ira? Quem é esse anjo destruidor? Ficará bem claro para você que você precisa da marca de Jesus na sua vida.